Olá, pessoal! Estamos com mais uma convidada. É a Viviane, ela é mãe de 2 meninos e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência de maternidade. Viviane, você tem 2 meninos lindos. Obrigada. Apresenta um pouquinho seus meninos pra gente antes da gente começar a conversar. Bom, eu sou mãe do Miguel, que tem 5 anos agora e tá no pré-2, né, vivendo aquela descoberta da alfabetização, tá um momento muito legal pra gente. E mãe do Felipe, que tem 3 anos e são os meus amores, assim. 2 meninos muito carinhosos, muito colados um com o outro, e isso é legal pra gente também como família, né? Eles são os amores. Viviane, antes de ser mãe, você já tinha uma expectativa de maternidade. O que você pensava, assim? Quando eu for mãe... Olha, eu vejo muitas meninas, assim, jovens, que acabaram de casar e falam, eu não quero ser mãe. E eu era assim também. Eu falava, gente, tem tanta criança no mundo, eu tenho tantos sobrinhos, eu tenho 5 sobrinhos. Então eu pensava, assim, que eu não queria ser mãe. Então, naquele momento, eu não tinha muita expectativa, porque não era uma coisa, uma realidade desejo, pra mim. Mas chega uma hora, eu acho que chega uma hora que aquilo clama, assim, né, no coração. Eu quando pensei, não, eu acho que o que tá faltando é ser mãe, eu desejei muito aquilo, eu desejei muito ser mãe. E aí a gente tem o desejo de ser a melhor mãe do mundo, né? E a gente já começa a ler muitos livros, eu li todos os livros possíveis. Como eu gosto de estudar, eu falei, acho que eu posso aprender com os livros a ser uma mãe como eu gostaria de ser. E a minha expectativa era essa, assim, a gente ouve muitas coisas, né? A gente ouve pessoas dizendo, é muito difícil, você vai ficar sem dormir, você não sei o quê, Mas a gente né? escuta isso, aproveita pra dormir, né? Aproveita pra dormir, enfim, você vai se privar de tudo na vida, você não vai mais poder fazer as coisas que você quer, na hora que você quer. Mas ainda assim, o desejo de ser mãe, eu Era acho maior. que era maior. Então eu entrei nessa jornada. E assim, comecei a ler muitas coisas, tentar me informar do que era. E gerei uma expectativa, né? De ser uma boa mãe, de formar filhos felizes, equilibrados, que acho que é isso que a gente deseja, né? Engravidou, nasceu, e aí? Olha, quando eu cheguei da maternidade, esse foi um momento que me marcou muito. Quando eu cheguei da maternidade, que eu botei o Miguel em cima da cama, eu e meu marido, a gente falou, e agora? O que a gente faz? Eu não sabia o que era para fazer, né? Apesar de todos os livros que eu havia lido. Mas a criança começa a falar com você, né? A criança começa demanda, a demandar, né? E ele chora, e você vai tentar descobrir o que é. E de lá pra cá já foram 5 anos e veio um outro bebê que a gente pensava que não ia ter esse, e agora o que eu faço, e também teve, né? Mas o início tem aquelas dificuldades, eu acho que você está num momento de fragilidade e você não sabe muito bem o que fazer, mas você acaba descobrindo o que fazer. Quando você engrena nesse, nossa, eu tô começando a descobrir o que é para fazer, você se sente um pouco mais confiante. Acho que foi assim que eu me senti. Eu me senti um pouco mais confiante de que, de alguma maneira, o meu instinto e a experiência que eu ia vivendo, e algumas das coisas que eu li também, estavam funcionando para aquele meu filho. E aí isso vai dando uma segurança. Vai te dando uma segurança. Você começa a pisar mesmo num desconhecido, porque cada dia é um desconhecido diferente, né? Mas você começa a pisar num desconhecido de forma que você acha, eu vou tentar isso porque eu acho que pode dar certo. Fica mais confortável. Fica mais confortável. A gente se sente mais segura, né? Apesar de virem muitas coisas na vida que tiram a nossa segurança. Sim. Mas acho que o processo é esse, né? A gente ir tentando, fazendo as coisas conforme a gente vai acreditando que podem dar certo, acumulando experiências. Naquele pouco tempo de vida, né? 5 anos é a vida dele. Pra nós parece que é pouco, mas assim, tantas coisas que a gente aprende e que vão mostrando pra gente que a gente pode sim ser uma boa mãe. Talvez não aquela mãe que a gente pensava que a gente seria, aquela mãe perfeita. Mas eu acho que a gente acaba sendo uma mãe perfeita para aquele filho, né? A melhor mãe que nós podemos ser naquele momento. Exatamente, acho que é por aí. Acho que essa questão
da expectativa que a gente sempre cria uma expectativa da perfeição, né? A perfeição a gente nunca vai atingir. Verdade. Né? E nem temos que ter essa expectativa também em relação aos nossos filhos, porque eles sempre vêm diferente, né? A gente já falou isso aqui em outros vídeos, os filhos sempre vêm diferente daquilo que a gente imagina, e por isso que com o segundo a gente pergunta, e agora, de novo? Né? Eu acho que se tivesse o terceiro, quarto, quinto, seria a mesma coisa. Eu acho que a gravidez do segundo parece que é mais tranquila, porque você tem já essa segurança de que você pode ser uma boa mãe, né? Mas a gente acaba descobrindo também que tudo que a gente tinha construído funcionava muito bem para aquele filho. E pode ser que não funcione para o outro. Claro que a gente tenta igual. É a experiência que a gente tem. Né? Mas a gente começa a perceber que cada criança tem uma demanda diferente. E não só uma demanda física, mas emocional, né? Cada criança é uma criança. E a gente também é uma mãe diferente. Eu ia falar isso, a gente também tá diferente. Né? Você é uma mãe diferente. Aquela expectativa, até aquela insegurança, que é até saudável no início, né? Que foi saudável no início do primeiro filho, já é diferente agora. Você já é outra mãe, você já tem algumas certezas e muitas incertezas, muitas coisas que deram errado. Então, mas eu acho que a gente continua nesse processo de não ter medo de fazer as coisas como a gente acredita que pode ser o melhor. Não ter medo de errar, né? Porque a gente tem muito medo de errar. Como você falou, assim, a gente tem esse desejo de ser uma mãe perfeita, mas é um modelo de perfeição que o mundo cria pra gente, né? Que às vezes não é a realidade. Acho que na maioria das vezes não é a realidade, não existe. Né? Não existe. E se você se propuser a ser a melhor mãe que você pode ser, ouvindo conselhos, sim. Lendo livros, sim. Ouvindo o seu próprio instinto, seu próprio coração, sim. Acho que é um misto de tudo isso. Você acaba conseguindo. E olhando a criança, né, Viviane? Eu acho que o mais importante é essa sintonia. Você estava falando que aos poucos, né, vocês foram se sintonizando e aí foi fluindo e você foi se sentindo mais seguro, ele com certeza foi se sentindo mais seguro também. Então eu acho que essa questão do olhar a criança individualmente, olhar as necessidades da criança, físicas, emocionais, eu acho que isso é a essência do ser a boa mãe. Verdade. Né? Para cada filho que você tem. É olhar com individualidade e abraçar a causa. Quando você tem um segundo filho, isso se torna muito claro para você, né? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu quero ser justa, eu quero dar igual para os meus 2 filhos. Eu hoje já entendo que isso não é a justiça. Até o ser justa... o que é muito para um não é para outro, Exato. Né? O ser justa não é igual para os 2. É dar a necessidade de cada um na hora que cada um está precisando. E isso... Eu acho que a gente precisa realmente viver essa experiência para entender. Porque a gente sempre pensa, não, eu quero dar igual para os 2, eu comprei um brinquedo, compro para um, compro para o outro, mas talvez esse brinquedo tenha maior valor para um e nenhum valor para outro, né? Porque eles são diferentes. E isso eu acho que torna a gente realmente a melhor mãe que eu posso ser para cada um individualmente, sabe? Eu acho isso muito bonito, assim, da maternidade. A gente poder entender que nós somos uma, mas que nós somos uma mãe especial para cada um. E eles são um filho especial para cada um, né? Para nós como mãe, porque eles são diferentes, mas eles são igualmente amados, igualmente desejados, queridos, mas têm necessidades diferentes. E eu tenho que ser uma mãe diferente para cada um. A cada momento. A cada momento. Porque os momentos vão mudando. Agora você estava falando dessa questão do segundo filho, eu estava pensando aqui, eu acho que uma das coisas que mais me marcou quando eu tive a minha filha, assim, principalmente no primeiro aninho de vida, que é um ano que demanda muito fisicamente da gente, né? Que a gente realmente tem que botar o pé no freio, muitas coisas na nossa vida. Eu vivi de uma forma tão diferente dele para ela, porque nele eu tinha a sensação de que as coisas não iam acabar, sabe? Aquela sensação assim, realmente eu nunca mais vou voltar a dormir, realmente eu nunca mais. Com ela, eu já tive a certeza de que tudo passa, né? É verdade. Todas essas fases passam, até porque quando ela nasceu eu já tinha 5 anos, então já tinha uma trajetória e eu tinha certeza de que... por várias fases. Então eu tinha certeza que realmente um dia a criança dorme, né? Um dia você consegue voltar, poder conversar um pouquinho, a criança está brincando ali. Então eu acho que eu consegui encarar isso de uma outra forma.
Então, acho que a gente vai aprendendo também com cada filho algumas coisas. Eu acho que se eu tivesse um terceiro filho, eu ia aprender outras coisas que talvez eu não tenha aprendido ainda com eles dois. É verdade. Às vezes eu fico pensando que a gente ouve muitos conselhos, mas a gente tem dificuldade de acreditar nos conselhos das pessoas, né? Precisa viver. Aí, assim, é isso que você tá falando, né? O segundo filho, você já viveu de uma forma diferente, nós vivemos de uma forma diferente, porque tivemos a experiência. Isso. Mas talvez alguém tivesse dito pra gente antes, vai passar, né? Olha, não, fica calma, fica tranquila, porque passa. O tempo de cada um, mas vai passar. Mas a gente realmente não acredita enquanto a gente não tiver vivido aquilo, né? Só que as fases são, assim, pra vida toda, né? As fases diferentes, os desafios que a gente vai enfrentar na maternidade, hoje eu já tenho essa ideia, né, de que é pra vida toda. E de que cada fase que vai vir nova, que vai ser novidade pra mim, eu sei que vai passar, porque as que já passaram me mostram que a vida é assim, né? Esse ciclo, que eles vão passar por uma dificuldade, a gente vai aprender como lidar, vamos aprender juntos. E esse aprendizado, não assim o acertei, mas esse aprendizado eu acho que é o que torna a gente essa melhor mãe que a gente pode ser. E eu acho que é o que torna a gente uma família, porque aí você se envolve na solução de uma questão junto com seu filho. Até quando ele é menorzinho, ele também está participando disso da forma dele, né? E quando mais velho, ele se envolve inteiramente naquele conflito que a gente vai ter que ajudar a solucionar. Mas tudo passa, então são as fases assim que a gente acha que a gente já vai com mais tranquilidade, sabendo, não, preciso ter equilíbrio para pensar o que a gente pode fazer de melhor. E daqui a pouco a gente vai olhar para trás e vai dizer, caramba, passamos por isso, foi tão difícil, né? Foi difícil e aprendemos. Eu acho que isso é que é muito legal, né? Você vê toda aquela dificuldade que você passou, como foi difícil às vezes para a criança e para você, mas que no final, né, tudo deu certo. É verdade. E aí a gente olha para trás e, puxa, que bom que deu certo e quanto aprendizado a gente pode tirar, e eu falo aprendizado da própria relação. Sim, verdade. Porque a gente acaba com essas experiências se aproximando um pouco mais, percebendo mais o limite da criança, a criança percebendo mais o nosso limite também. A gente vai se conhecendo e aprendendo melhor como lidar quando vier uma outra situação, que talvez diferente, mas que, olha, eu acho que eu posso lidar de uma forma melhor. Isso. Né? E aí a gente vai passando por essas fases com mais tranquilidade, porque a gente já aprendeu como lidar um com o outro, né? Acho que isso é uma coisa também da maternidade que é importante. A gente quando engravida, a gente acha assim, nossa, eu já amo esse bebê que tá na minha barriga. E a gente ama, mas a gente ainda não conhece quem é essa criança. Não tem a relação, não tem esse relacionamento. Eu acho que quando a gente começa a ter esse relacionamento, a gente vai conhecendo, vendo que ele é um ser humano como nós, que também vai ter defeitos e vai ter qualidades. A gente se apaixona ainda mais, certamente, mas a gente aprende que ele também precisa da nossa paciência, assim como nós precisamos da dele, né? Porque nós, nesse relacionamento de mãe e filho, os dois são humanos, os dois têm as suas dificuldades, os dois vão precisar ceder um pouco, né? Porque acho que como mãe a gente às vezes acha que a gente não tem que ceder nunca, né? Nunca. Nossa, não tem que ser assim, porque senão eu não tô botando porque ordem na minha casa. Eu sou a mãe, eu aqui, né, tenho esse lugar. E quando a gente começa a viver esse relacionamento mesmo, se colocar disponível para viver esse relacionamento com o filho, aprender com ele, a gente percebe que a gente também tem que ceder às vezes, né? Sempre aprendendo com ele e ele aprendendo com a gente. Isso acho que faz a gente crescer, assim como mãe. Papo gostoso com a Viviane, não é? Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.